Olá, começa agora mais um Sala de Aula e o tema de hoje são as metas do IDEB. Eu converso com a professora da Unicamp, Cristiane Machado, e com o diretor de uma escola estadual, Arnaldo Valentim. Obrigado por me receberem aqui na Unicamp. Esse programa está sendo gravado na Faculdade de Educação da Unicamp. Eu começo com você, Cristiane, falando para a gente o que é o IDEB. O IDEB é um índice, a tradução dele, da legenda, é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi criado em 2007 pelo então ministro Fernando Haddad, com o objetivo de ser uma referência de qualidade da educação para as escolas, para as redes, municípios, estados e também para o governo federal como um todo. Quais fatores ele analisa? Ele é formado por dois indicadores. Um indicador é o resultado dos alunos na prova que se chama Prova Brasil, É uma prova que é censitária, todos os alunos do Brasil fazem, os alunos do 5º ano e os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Isso anualmente? Não, bianualmente, a cada ano ímpar. Então, por exemplo, agora 2018 não vai ter Prova Brasil, mas teve o ano passado e vai ter em 2019. Então, a cada 2 anos tem essa prova e essa prova avalia os alunos em alguns conteúdos de língua portuguesa e matemática. O resultado que os alunos obtêm é feita uma média. Essa média ela é multiplicada pela média de aprovação em cada ano avaliado. Então, do 1º ao 5º, multiplicado com a nota dos alunos do 5º ano. E de 6º ao 9º, é multiplicada a média de aprovação com a nota dos alunos do 9º ano. Então, o resultado dessa multiplicação é o IDEB, que é a nota que a gente conhece, A gente acaba até chamando de nota, E quem faz essa compilação desses dados, dessa nota? É o Ministério da Educação ou algum instituto? É o INEP, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, que é o braço do Ministério da Educação, que faz todos os processos quantitativos, todas as avaliações, os questionários. Então, o INEP faz todas as provas, ele sistematiza esses dados e depois ele devolve esses dados pelas notas do IDEB, como a gente conhece, e divulga assim, como nota. Como esse levantamento está atrelado à participação do aluno na Prova Brasil, vocês conscientizam, conversam com os alunos sobre a importância de participar dessa prova, de levar ela a sério, como se fosse uma prova da escola mesmo, ou até um vestibular no futuro? Nós sempre fazemos isso na escola, isso faz parte do planejamento da escola, não só em relação ao IDEB, mas também aos índices estaduais. Nós temos aqui em São Paulo também o IDESP, os alunos também fazem provas, desde o ensino fundamental dos anos iniciais até o ensino médio, fazem essas provas, essas avaliações externas. Nós fazemos um trabalho com os professores e com os alunos sobre a importância dessa prova, Mas assim, o nosso olhar a partir da escola é que tanto essas avaliações, o IDEB como o IDESP, as avaliações federais e as estaduais, os resultados são muito pouco aproveitados, entendeu? Porque ano após ano a gente continua tendo os mesmos problemas de desempenho dos alunos, Muitos desses fatores são fatores externos à escola. Outros são internos, por exemplo, a carreira docente, quantidade de aluno por sala, etc. Então, nós temos 20 anos, por exemplo, de avaliações no Brasil, por exemplo, para falar um dado, e o que a gente observa é que não há uma preocupação dos governos em melhorar as condições estruturais da escola, porque nós já temos, com a quantidade de avaliações feitas, esse banco de dados, já tem assim, uma informação sobre quais são os reais problemas. Carreira docente, condições de trabalho, condições externas de pobreza, vulnerabilidade social. Então, para nós na escola, essas avaliações acabam sendo, na verdade, em última instância, uma responsabilização dos professores unicamente pelo resultado do desempenho do aluno. Isso que é muito ruim, entendeu? Até nesse assunto a gente entra, mas vai tratar um pouco mais a fundo mais para frente. Mas essa avaliação, acho que a Cristiane pode falar, ela é somente para escolas públicas?
As escolas particulares, elas podem aderir. Agora, as escolas públicas, elas são obrigadas a participar, desde 2007. Em 2005, teve uma primeira avaliação da Prova Brasil. Ainda as escolas não eram obrigadas a participar, mas a partir de 2007, as escolas públicas, elas foram obrigadas e são até hoje. Agora, as privadas, elas podem fazer adesão ou não, depende de uma escolha delas mesmo. Esse tipo de avaliação serve somente para avaliar o professor e o aluno ou também para as políticas públicas, para as verbas que são destinadas? Não, eu acho que o resultado da avaliação deveria orientar melhor as políticas públicas. Não é o que acontece. Na minha avaliação, olhando lá da escola, não é o que acontece. Sejam as avaliações, o IDEB como as avaliações estaduais, por exemplo, né? Elas acabam resultando num discurso de responsabilização do professor. Mas ela deveria orientar a política pública. Temos dados, por exemplo, você tem dados sobre formação do professor, quantidade de escolas que ele dá aula, renda do professor, quer dizer, além da situação do aluno mesmo, entendeu? E eu acho, repito, esses resultados são muito mal utilizados como política pública. Eles acabam em última instância, responsabilizando somente o professor que está ali. Nós sabemos que tem condições da escola, formação, carreira, uma série de coisas que interferem. Por exemplo, quantidade, nos anos iniciais, por exemplo, eu tenho sala, na escola que eu trabalho de sexto ano, com 40 alunos em sala de aula. Como é que o professor vai trabalhar alfabetização com 40 alunos em sala de aula, né? Então, isso é um problema. Isso, evidentemente, impacta no resultado do desempenho do aluno. Se você tem, no primeiro ano do ensino fundamental, uma sala com 30, 40 alunos, provavelmente alguns alunos não serão plenamente alfabetizados. Um professor, como é que você trabalha em grupo, atividades diferenciadas, né? Mesmo o professor, por exemplo, o salário que ele ganha para trabalhar com esses alunos, que é um trabalho difícil de ser feito, entendeu? Então, assim, eu acho importante essa avaliação, porque estabelece um panorama, um cenário, como a gente está andando. Mas eu acho que os resultados são mais utilizados para responsabilizar o professor sozinho, individualmente, do que o sistema educacional. Entendeu? Acho que o governo deveria também se autoavaliar. Se deveria ser uma espécie de imagina se fosse uma espécie de um recall, por exemplo, né? Se o IDEB não for bom, o governo automaticamente cai, né? Seria diferente. Então, assim, acho que falta o sistema, a educação como um todo, não só responsabilizar aquele que está na ponta, o diretor da escola ou o professor, né? Eu, como diretor, tem muitas coisas que eu posso fazer, mas tem muitas coisas que não estão na minha responsabilidade, por exemplo, né? Acaba ficando limitado. Acaba ficando limitado. E isso impacta no resultado do aluno, entendeu? Na escola, por exemplo, tem alunos que eu trabalho, tem alunos que precisam de ônibus para ir até a escola. Nós temos uma série de alunos que não têm ônibus porque o governo estadual não disponibiliza mais vagas para esses ônibus. E isso impacta no resultado evidente. Esses alunos, né? Então é isso. Tá, já a gente volta daqui a pouco falando um pouco mais sobre esse tema. Sala de aula faz um intervalo, já que a gente está de volta. Estamos de volta com a Sala de Aula, que hoje fala sobre as metas do IDEB. Existe uma meta determinada pelo governo para ser atingida até 2022. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Qual é a meta, principalmente? Né? A ideia do governo, quando ele pensou nesse índice de desenvolvimento da educação básica, né, era a ideia de que as escolas elas pudessem ir aumentando a sua nota do IDEB de forma que em 2022 todas as escolas estivessem pelo menos na média 6. Né? Então o IDEB vai de 1 a 10 e todas as escolas deveriam chegar em 2022 em 6. Essa média 6 foi determinada tendo como base alguma outra coisa? Foi determinada tendo como base um estudo feito na época pelo INEP, que foi quem criou o IDEB, né, o cálculo do IDEB, a partir do que a OCDE definia como critérios básicos de conhecimento das escolas no mundo. Então isso foi transformado em uma nota que aqui eles transformaram em 10,
que é o máximo, né, do IDEB, e aí o 6 seria, sim, um patamar mínimo para essa compreensão desses conhecimentos em língua portuguesa e matemática. Mas isso foi pensado lá em 2005, 2006, 2007, no ano que o IDEB foi criado, né? Um estudo recente ele aponta que menos de 30% das escolas públicas do país atingiram a meta no ano de 2015, essa meta de 6 pontos. Dá para fazer uma avaliação do porquê essa meta não foi atingida, já levando em conta também o que você falou da questão estrutural, mas tem algo além disso? Eu acho que tem muito a ver com questões estruturais, condições de trabalho, arquitetura das escolas, vulnerabilidade social. Eu acho que nós temos digamos assim, um razoável sistema de avaliação, que é importante ter um índice, metas, não é isso que está em questão. Mas nós não temos um bom sistema de ensino. O que é um sistema de ensino? São escolas, condições de trabalho, carreira docente, uma carreira atraente, né? Quantidade de alunos em sala de aula, formação inicial do professor e formação continuada, né? Nós temos, por exemplo, uma explosão de cursos de graduação no Brasil, privados de questionáveis qualidades, entendeu? Então tem todo um conjunto de coisas que eu imagino que leva a isso, a não não atingir a meta, por exemplo. Nós temos um bom sistema de avaliação, mas não temos o caminho para chegar até lá, entendeu? Acho que é isso. E a minha fala nós temos já há décadas as avaliações demonstrando essas debilidades, mas nós não temos conseguido, enquanto país, a resolver esses problemas estruturais. Nós não vamos atingir essa meta em 2022 se esses problemas não forem resolvidos. A formação inicial, por exemplo, é um dos grandes gargalos, né, Cristiane? Quer dizer, uma formação inicial, uma formação continuada, séria. Por exemplo, o governo Dilma, acho que o governo Dilma, Lula fizeram o piso salarial, por exemplo, né? E a jornada, com tempo de preparação de atividade, etc. Não é cumprida essa jornada, a lei do piso não é cumprida. Então, uma série de questões, o professor da aula, por exemplo, na escola que eu trabalho, nós estamos ainda fazendo o horário, porque tem professores na aula em 5 escolas. Como é que você monta um horário, o cara dá 10 aulas nessa escola, 10 na outra, 15 na outra, quer dizer, para montar um horário é uma engenharia, é um diálogo entre escolas, para você montar o horário. Mas por que isso? Porque você não tem uma carreira decente. Você não consegue ter uma política pública no Brasil que fixe o professor numa escola, que dê a ele decência. Então ele fica migrando, ele pega ônibus, tem pessoas que viajam de ônibus na cidade. Falando em Campinas, não falando do Maranhão. Aliás, o Maranhão tem um piso salarial, inclusive muito bom na mídia a discussão agora, né? Mas assim, quer dizer, então são questões estruturais. Então não é o sistema de avaliação em si, a meta que vai resolver, né, Cris? É um sistema de ensino. Entendeu? E a sua opinião, Cristiane, sobre essa questão de apenas 30%, menos de 30%? Eu penso que, assim, também tem essas questões que a gente chama, né, de insumos, né, essas questões que o Arnaldo levanta, e a gente pode colocar até a formação do professor nesses insumos, ou seja, as condições, né, para a gente discutir a educação, mas eu acho que, fundamentalmente, a gente não tem outra coisa que o Arnaldo também disse aqui, que é se apropriar dos resultados da avaliação como uma possibilidade de propor novas políticas a partir do resultado das avaliações. Nós temos uma cultura bastante incipiente ainda de avaliação, né? Então talvez possa ser por isso. Mas a gente acredita que o fato de avaliar melhora a educação. E isso é um equívoco imenso. E a gente discute teoricamente, né, com os profissionais da educação, com secretários, com pessoas que estão em órgãos decisores da educação sobre isso, mas parece que existe pouca disponibilidade em compreender que não é o fato de avaliar que faz a educação melhorar. E o que a gente percebe é que existe uma crença muito forte, principalmente nos governos. Então, depois que foi criado o IDEB e a Prova Brasil em 2007, a grande maioria dos estados também criaram as suas avaliações estaduais. Então, hoje a gente já tem levantamento que nós temos por volta de 20 estados dos 27 que fazem avaliações semelhantes à Prova Brasil. E nós temos estudos que mostram que quase metade dos municípios brasileiros também fazem avaliação ou querem fazer.
As avaliações, elas são praticamente as mesmas, os estudos também mostram isso. Então, é como se a gente acreditasse, o prefeito acredita que já que o Estado avalia os alunos e o governo federal avalia, então ele também tem que fazer uma prova para ele avaliar. Ou seja, ficando até um tipo de alguma disputa, cada um apresentando acaba um resultado. ficando uma disputa, acaba ficando uma concorrência pelas mesmas provas, porque as provas elas são muito semelhantes. Nós temos uma matriz curricular nacional que é a base de todas essas provas. Então, além de ser mais do mesmo, né, é mais dinheiro que eu estou usando para fazer uma coisa que já foi feita, e o principal da avaliação não é o avaliar, é o efeito que ela produz. Uma avaliação que não produz efeito, que não produz ação, que não tem implicação na ação, ela é inócua, ela não serve para absolutamente nada. É a mesma coisa que a gente se olhar no espelho e achar que a gente precisa emagrecer. Mas eu só faço isso, eu vou lá e me peso, me peso, me peso. Não vai ser isso que vai fazer com que eu emagreça. Eu preciso agir, né? Então, o que acontece em relação à educação tem a ver com o que o Arnaldo levantou, mas eu penso que, fundamentalmente, os governos precisam olhar para o resultado da avaliação e agir a partir dos resultados, e não ficar avaliando. Às vezes tem aluno que passa por 3 avaliações externas no ano. Ele faz a avaliação do governo federal, ele faz a avaliação do governo estadual, ele faz a avaliação do governo municipal, e às vezes tem rede em alguns municípios, algum conjunto de escola que também avalia o seu... Mas todo mundo tem o mesmo, todo mundo tem o mesmo resultado. Retoma até uma pergunta que eu fiz anteriormente, se o aluno ele acaba não prestando essa prova com tanto afinco, já que acaba tendo uma repetição. Acontece isso ou vocês acreditam que não? Não, eu acho que o aluno ele faz prova do lugar do aluno, né? É sempre com aquela apreensão, toda prova tem aquela apreensão, tem aquela... Isso se é prova externa ou se é prova da própria escola. Agora a questão a escola precisa ter tempo para ensinar o aluno, não adianta ela ter tempo só para ficar aplicando prova, porque que horas que ela vai ensinar aquilo que o aluno mostrou na prova que ele não sabe, se ela só fica dando prova? Então, isso que é você usar o resultado da avaliação para colocar a serviço do que precisa mudar, ou seja, é uma avaliação que produz efeito. Quando você olha os dados e vê que determinada classe, os alunos não sabem isso ou aquilo, então nós vamos nos dedicar a ensinar isso ou aquilo. Agora, se você não tem essa atuação, você pode ficar avaliando, que nós nunca vamos chegar nem nessa média, nem em média nenhuma. Tá, já. A gente volta daqui a pouco falando mais sobre esse tema. Sala de aula de hoje fala sobre as metas do IDEB aqui para o país. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com a sala de aula falando sobre as metas do IDEB. Bom, a gente falou muito aí que a gente tem provas parecidas. A avaliação acaba levando mais para uma avaliação somente do professor, apontando ali o professor como culpado, tem questões estruturais que não são levadas em conta. Na sua opinião, Arnaldo, qual tipo de teste, de exame seria o ideal? Eu acho que a avaliação, olhando assim para a prova, a forma da prova ela é muito bem feita. Tanto as provas estaduais, aqui de São Paulo, o Saresp, e a Prova Brasil, são muito bem feitas, a Cristiane pesquisa muito isso, quer dizer, a composição da prova, a forma como é feita, é muito criteriosa, é muito bem elaborada. Dá para você ter um diagnóstico, por exemplo, numa sala de 6º ano, a partir de uma avaliação, quais alunos não têm habilidade leitora, escritora, a questão da matemática. Em relação a isso, a prova em si é muito bem feita. A questão é o uso que é feito dessa prova, entendeu? Em São Paulo, por exemplo, o IDESP é usado para bonificar os professores. Se a escola atinge a meta, os professores recebem bônus ou não, isso descaracteriza a prova, isso acaba punindo os professores, acaba dividindo a categoria, os professores, quer dizer, acaba quase como sendo um assédio moral aos professores. Por quê? Existem situações na escola que não depende de política pública, número de aluno por sala, condições de trabalho, uma série de questões. Então,
O que acaba a prova entrando em descrédito é que os problemas estruturais não são resolvidos. E o aluno vai percebendo isso, o professor vai percebendo e vai gerando um certo cansaço, um certo descrédito em relação à prova. Acho que isso é ruim e a gente acaba jogando fora a criança com a água, a criança, tudo fora, porque acho que é isso que a Cris falou, quer dizer, a gente poder olhar para a prova de forma diferente, olhar para esses dados, olhar a escola, quer dizer, a escola faz isso. Mas o governo não consegue fazer isso, porque tem problemas variáveis que não são do controle da escola. Na entendeu? Sua opinião, Cristiane, teria que mudar alguma coisa pontual além dessa avaliação de números que já é feita? Não, eu acho que a avaliação é boa, eu também concordo com o Arnaldo, eu acho que a avaliação é boa, eu acho que o que precisa é de um apoio para as escolas usarem esses dados, né? Algumas até utilizam, mas assim, muito de espontaneísmo, vai atrás, a gente não tem... Por vontade dos diretores, Por vontade dos diretores. Então, assim, onde não tem um diretor, uma coordenadora pedagógica, mais como engajado. isso passa, nem sabe o que é, né? Então, nem dá para falar de média de IDEB, porque muita gente não sabe nem o que é o IDEB. Então, eu acho que falta um apoio nesse sentido, que é de uso dos resultados da avaliação, tanto no nível micro, escola, como também no nível macro, de sistema. Porque nós temos muita informação que é coletada pelo INEP, que é processada e que é gerada. Por exemplo, junto com a prova dos alunos, o INEP faz um questionário dos alunos sobre a sua condição pessoal, um questionário com os professores que envolve várias questões pedagógicas, um questionário com os diretores com várias questões pedagógicas também e um questionário da escola. O aplicador que vai lá, ele responde questões sobre a escola, infraestrutura e tal. Então, são vários dados que são gerados pelo INEP e que estão à disposição desde 2007 para a gente poder se apropriar, as redes poderem se apropriar. E são dados que podem ser associados ao resultado do IDEB. E aí as redes conseguem localizar, inclusive, as desigualdades, as diferenças, para poder atuar em cima disso, com resposta dos alunos, dos professores, dos diretores. Mas eles precisam conhecer esses dados e conhecer formas de utilizar isso em benefício das políticas públicas voltadas para a área da educação. E isso nós não temos. Para a gente já encerrar, Arnaldo, você acredita que vai ser possível atingir a meta próxima de 100% nas escolas até 2022? Não, eu olhando acadêmica, os resultados, ou fazendo uma leitura acadêmica, mesmo lá na escola, vendo, acho muito difícil. Por essas razões nós colocamos aqui, quer dizer, na verdade criou-se um fetiche da avaliação, avaliação pela avaliação, quer dizer, o meio se tornou fim e a escola fica o tempo todo avaliando, quando é que a escola vai ensinar, né? E aí tem um esforço da escola de treinar o aluno quer dizer, acaba tendo uma deturpação da avaliação, quer dizer, um treinamento para sair bem na prova. Então eu não acredito nisso. Acho que algumas escolas que tem uma equipe gestora, que tem uma compreensão melhor, algumas cidades menores, mas o mundo urbano, né, da grande cidade, com essas condições das escolas, eu acho muito difícil atingir isso, por essas razões sistêmicas, né, que não dá para a gente avançar sem resolver alguns problemas que o Brasil, nós não criamos um sistema de ensino no Brasil. Nós temos escolas, mas não temos um sistema de ensino. O que é sistema de ensino? Carreira docente, salários decentes, formação do professor, formação continuada e formação em serviço, né? Sem isso, os resultados não são consistentes, não permanecem, eu acho. Tá, já. Cristiane, você trabalha com os números, com os dados, com pesquisa sobre isso aqui na Unicamp. Acredita que atinge até 2022? Não atinge porque nós temos essa crença de que a gente vai conseguir qualidade da educação avaliando. E, na verdade, a gente consegue qualidade da educação quando a gente age em cima dos resultados da avaliação. E isso a gente não faz, né? E quando faz, a gente faz pouco. Mas todo mundo que tem feito tem obtido bastante resultado. Então, municípios que têm conseguido ampliar as notas do IDEB, você vê ali refletido um trabalho que é feito a partir de um investimento no resultado da avaliação, porque é para isso que a avaliação serve, para que a gente possa atuar em cima dos seus resultados para mudar uma realidade que ela mostra numa fotografia, né?
Então, se a gente não atuar em cima dos resultados, a gente não vai conseguir mudar a qualidade da educação no Brasil. Tá, já. Muito obrigado aos dois. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Esse foi o Sala de Aula. A gente se vê semana que vem.